Olá, aluno! E aí, tudo bem? Aqui quem vos fala é o meu, o seu, o nosso querido professor Alexandre. Então, se você está aqui nesse vídeo, é porque você quer aprender mais sobre alguma coisa ou está com dúvida, tudo bem? Então, já peço para você ir deixando aquele joinha maroto, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve também, tá joia? E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, o vídeo que eu trago hoje é sobre produção textual, tá bom? É um vídeo direcionado principalmente para os quartos e quintos anos, tá certo? E nesse vídeo eu trago uma problemática: como produzir um bom texto, certo? Bom, para a gente começar, é importante você prestar bastante atenção nessas dicas que eu venho trazendo. Então, aluno, você deve perceber o seguinte, que um texto, ele não é só um amontoado de palavras sem sentido algum, tá certo? Então não adianta você escrever 10, 15, 20 linhas, entendeu? Num texto. Na verdade, 20 linhas com um amontoado de palavras, ou seja, com um monte de palavras juntas e sem sentido. Vocês precisam entender que um texto, para ele ser um bom texto, ele precisa ter organização e, é claro, fazer sentido. Bom, então assim, já de início eu quero falar para você que toda vez que for pedido a você que faça um texto, primeiramente rascunhe. Faça um rascunho daquilo, né, que vai vir a ser o seu texto, do seu texto, enfim, né? Faça esse rascunho, porque no rascunho você vai poder rasurar, você vai poder apagar palavras, riscar palavras, você vai poder verificar se nesse rascunho, entendeu? Você esqueceu pontuação, tá certo? Então, eu sugiro que você sempre faça um rascunho do seu texto antes, para que ele deixe de ser isso, ok? E venha a se transformar nisso, que é a sua versão final, ou seja, a sua obra-prima, tá certo? Bom, alunos, então assim, outra coisa importante no texto é o assunto que você vai trabalhar, que você vai escrever, ou seja, sobre o que você vai escrever, né? Sobre o que vai ser o seu texto. Então, não importa qual seja esse assunto, se de repente você vai falar sobre esporte, se você vai falar sobre natureza, se você vai falar sobre arte, história, não importa. É importante que você leia sempre, leia mais, leia bastante. Quando você lê, você aprende novas coisas, você aprende novas palavras, você aprende novas estruturas. Então, essa é uma dica muito importante. Leia sempre. E assim, trazendo uma outra dica muito importante é a questão da pontuação. Essa, na verdade, aqui é uma dica importantíssima, tá certo? Vocês já devem conhecer todos esses sinais de pontuação que estão aparecendo aí para vocês, tá certo? Vocês o conhecem, vocês já os conhecem, mas eu pergunto, você sabe usá-los corretamente? Então assim, será que você sabe realmente usá-los corretamente? Vamos verificar como utilizar cada um desses principais sinais de pontuação, ok? Bom, começando pelo ponto final. Ponto final, ele indica o fim, já está dizendo, o fim de alguma frase, tá bom? Aqui embaixo vocês vão estar vendo, inclusive, exemplos em cada um desses quadros, dessas pontuações, tá bom?
vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase, usado em datas, endereços, sequências. Exclamação. Esse sinal de pontuação, ele é utilizado principalmente, tá bom? Em frases que exprimem admiração. Ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria. Interrogação. Essa daqui acho que vocês conhecem bastante, né? Sobre que é utilizado numa pergunta, para se fazer uma pergunta dentro do texto. Travessão. Travessão também, ele é bem conhecido aí de vocês. Ele é utilizado principalmente aí para indicar a fala de algum personagem num diálogo. Outras dicas fundamentais que eu trago agora é com relação principalmente à caligrafia, né? E a letra de vocês, tá certo? Então assim, você já imaginou escrever um texto com 15, 20 linhas, né? De repente o texto está até bem escrito, né? Tem uma estrutura legal, porém o professor não consegue decifrar a caligrafia de vocês, né? Porque a letra está Então é importante que vocês procurem caprichar na caligrafia, na letra de vocês, tá certo? Aluno, olha só, é importante também que você saiba que um texto, ele precisa, para ele ser um bom texto, para ele ser um texto coerente, tá certo? Para ele estar bem escrito, é necessário que ele tenha começo, meio e fim, ok? Bom, o começo de um texto nada mais é que a sua introdução. Então eu sugiro a vocês que ao iniciar um texto, dependendo do tipo do texto que você vai estar escrevendo, você vai iniciar com as seguintes palavras, as seguintes frases. Era uma vez, certo dia, há muitos anos. Bom, o meio do texto, na verdade, é o seu desenvolvimento. Então você, deixando a introdução de lado e partindo para o desenvolvimento, ou seja, o decorrer do texto, o meio do texto, você vai dar continuidade a ele da seguinte forma, com as seguintes palavras. Depois, então, entretanto, porém, quando. Então, essas são as palavras que eu sugiro para vocês fazerem o desenvolvimento aí do texto, do texto de vocês. E o fim do texto, na verdade, é a sua conclusão, finalmente a conclusão. Então eu sugiro que vocês, ao concluírem um texto, ao darem uma conclusão a ele, utilizem-se dessas palavras que estão aí. E assim, finalmente, por isso, e foi assim, e viveram, ok? Então essas daí são algumas sugestões aí para a conclusão do texto de vocês, o final do texto de vocês. Bom, alunos, então assim, também é importante que vocês lembrem daquelas outras dicas que eu não canso de falar para vocês. São dicas primeiras, dicas mesmo assim, básicas. Não esqueçam que um texto, ele precisa ter título. Não esqueça que para iniciar um texto, inicia-se sempre com letra maiúscula, tá bom? Nomes de personagens, né? Substantivos próprios, adjetivos pátrios, tá certo? Nome de cidades, ruas, tudo isso utiliza-se letra maiúscula, tá bom? Nessas palavras. Outra coisa interessante, vocês não podem deixar de esquecer, outra dica básica, o início do texto, sempre o parágrafo, começar com parágrafo, tá certo?
Eita, professor, mas o que é parágrafo mesmo? Lembrem-se, é aquela margenzinha. Geralmente eu oriento vocês a colocar um dedo aí, ó, de vocês como margem. Então comece no início da folha de vocês, ali da pauta do caderno, vocês deem um espaço de um dedo, olha só, para começar então a escrever. Isso é o parágrafo, ok? Então, assim, mais uma vez eu lembro vocês, procurem ler bastante, leiam revistas, ou mesmo assistam jornais, procurem estar antenados a todos os acontecimentos que estão aí à nossa volta, tá certo? Procurem saber quem é o presidente do país, quem é o prefeito da sua cidade, quem é o governador do seu estado. Procure saber essas informações, estar ligado nas informações, tá certo? Para que você sempre tenha uma opinião a dar sobre alguma coisa. Procure ler revistas, jornais, porque isso aumenta o seu conhecimento. Você sai disso para isso, amplia a sua capacidade intelectual, tá certo? Então, é certeza que seguindo essas dicas, vocês vão escrever textos beleza, supimpa, pauleira, surfista, rengue-dengue, Adidas e Raider. Valeu, aluno, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!